Esse vai ser um dos melhores vídeos que eu já gravei aqui no canal, então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que vai te agregar e vai te agregar muito. Você vai entender um pouco mais sobre iluminação e sim, nesse flyer, nessa arte eu vou fazer a iluminação que vocês tanto me incomodam lá no meu Instagram para eu fazer essa iluminação nos vídeos. Então fica comigo até o final porque vai ter o passo a passo fazendo essa iluminação e também o sombreamento. Então se você já gostou disso, já deixa o like, ajuda a fortalecer o canal, se inscreve também e compartilha esse vídeo aqui para mais pessoas conhecerem o canal. Eu sei que o canal é muito bom e te ajuda realmente a evoluir, a criar flyers profissionais e muitas das vezes você pode falar, eu não vou mandar o canal para outra pessoa aprender também e competir comigo. Mas se você não compartilhar o canal, automaticamente o canal não cresce e eu simplesmente sumo daqui sem gravar mais vídeo para vocês. Então ajuda compartilhando esse vídeo porque faz total diferença. E se você compartilhar lá no Instagram, me marca Prieto Wesley que eu vou estar repostando vocês. É isso, bora lá para esse vídeo porque esse vídeo tá muito top. Eu já começo sempre nessa tela inicial aqui do Canva, que é a tela da área de trabalho. Eu não sei se tem pessoas que são muito iniciantes aqui no canal, mas se você não sabe o tamanho dessa arte, é 1080 por 1350, no caso, formato retrato. Então se você é meio novo aqui no canal, comenta aí para eu saber em que nível mais ou menos estão as pessoas que têm assistido aqui os vídeos que eu tenho postado aqui para vocês. Mas bora lá começar a criar esse flyer. A primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui em elementos, e aqui em elementos a gente vai usar uma coisa muito básica, que é a questão das formas. Vou pegar essa forma quadrada, aumentar o tamanho dela aqui para preencher essa parte na vertical inteira, colocar ela bem centralizada aqui no meio e puxar ela para o outro lado. E agora a gente vai alterar essa coloração para a cor do Barcelona, que vai ser o flyer que a gente vai criar. E se você está aqui nesse vídeo e não sabe que a gente vai criar o flyer do Barcelona, eu acho que você precisa ver essa thumbnail melhor. Então bora lá, eu vou trocar para esse azul um pouco mais claro, vou vir aqui agora e duplicar esse mesmo quadrado, posicionar ele aqui do outro lado e agora a gente vai alterar essa coloração aqui pro vermelho. Assim eu vou trabalhar nas cores do Barcelona. E esse aqui basicamente vai ser o nosso background, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, selecionar esses dois aqui, esses dois quadrados, selecionar vários, pegar o outro aqui e vou agrupar esses dois elementos para se tornar um só, tá? Então eu clico aqui em agrupar e ele simplesmente vira um elemento só. Outro elemento que eu vou utilizar é esse aqui que eu vou pegar aqui em Uploads, que tem lá no pack visual, tá? Esses elementos, essas imagens, basicamente todas as sombras que eu utilizo, eu faço download lá do pack visual. Então se você não sabe o que é o pack visual, são simplesmente imagens que eu utilizo para criar os meus flyers, tá? Então se você já se interessou nessas imagens, tá aí na descrição. E lembrando, eu tô sempre atualizando lá para vocês. Então eu vou pegar esse elemento, vou posicionar ele aqui em cima, vou vir aqui na transparência e diminuir ele simplesmente aqui para 10, porque eu quero simplesmente trazer uma textura para esse background, beleza? Agora outra coisa que a gente vai utilizar é a imagem do jogador, né? Então eu vou vir aqui e selecionar as imagens que eu vou utilizar. No caso vai ser essa aqui, a imagem principal lá de fundo. A segunda imagem que eu vou utilizar é essa imagem aqui que ele tá comemorando o gol, e a terceira imagem vai ser essa aqui dele correndo. Agora eu vou vir aqui simplesmente em editar e remover o fundo dessas imagens. Então a gente vem aqui, editar, removedor de fundo e remover o fundo de todas as imagens, tá vendo? Essa imagem principal lá de fundo eu vou abaixar um pouquinho mais ela aqui, mais ou menos aqui, mostrando um pouquinho do símbolo do Barcelona. Essa aqui eu simplesmente vou vir aqui inverter horizontalmente para ele estar correndo nessa outra direção, e essa aqui eu vou inverter também horizontalmente e posicionar ela bem grande aqui ao lado. O posicionamento do flyer que a gente vai criar é basicamente isso aqui, tá? Aí você pode me dizer que aquela imagem lá de fundo não tem muito contexto, não aparece muito bem, mas essa imagem a gente vai criar um sombreamento, tá? Porque eu quero simplesmente utilizar como se fosse a silhueta da foto dele. Então o que a gente precisa fazer? Na parte de ambientação, depois eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Como a gente está trabalhando com o símbolo do Barcelona, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui novamente esse quadrado, puxar ele bem centralizado aqui também, vir aqui duplicar novamente e posicionar um ao lado do outro. Agora eu vou alterar essa coloração novamente para as cores do Barcelona, que no caso é esse azul e esse vermelho. Vou vir aqui novamente, selecionar vários e agrupar esses dois elementos, diminuindo o tamanho deles aqui um pouquinho. Eu vou posicionar eles bem centralizados, porque eu vou jogar o escudo do Barcelona aqui dentro. Então eu volto aqui em Uploads, voltando aqui nos elementos e nas formas quadrado novamente, eu vou pegar esse elemento quadrado, posicionar ele aqui em cima dessas linhas que aparece. Quando eu posiciono esse elemento quadrado, ele aparece essas linhas aqui de margem, tá? Então eu vou posicionar em cima dessas linhas,
até o limite delas e trazer aqui ao lado. E agora você vai entender, a gente vai tirar a coloração laranja, deixando ela transparente, e vamos adicionar uma linha. Então eu vou vir aqui e deixar na linha na espessura de 2 e trocar essas cores para branco. E vou arredondar os cantos também, deixando em média aqui em 20. E agora eu volto aqui em posição e jogo lá para trás o atleta, deixando essa imagem basicamente lá de fundo. Beleza? Outro ponto que eu utilizei também, outro elemento que eu utilizei nessa arte foi simplesmente aqui em Typecraft. Se vocês não entenderam, o meu inglês é sensacional, vocês estão precisando fazer cursinho de inglês, eu não preciso. Então vamos selecionar aqui o texto e vamos alterar ele escrevendo Barça. Vim aqui na opção de fontes e aqui tem várias fontes que você pode utilizar, tá? Aqui eu vou utilizar essa Agila 2, então eu vou selecionar ela aqui, voltar e alterar a coloração aqui para branco. Aí outra coisa legal que você pode fazer aqui é aqui embaixo, ó. Você pode distorcer totalmente esse nome. E como que você pode vir aqui, ó? Se você errar alguma coisa, você pode vir aqui em Reset. O que eu fiz nessa arte foi simplesmente clicar aqui em vertical e simplesmente puxar o nome do Barça, porque daí ele vai alterar simplesmente aqui, ó, aumentar os cantos, que foi o que eu fiz na arte, e simplesmente deixar o R menor. Assim eu acho que fica muito legal também. Agora eu vou adicionar esse elemento que eu acabei de criar. E essa fonte, infelizmente, ela não tem o C cedilha, tá? Ela simplesmente muda essa letra. O que eu vou fazer para conseguir duplicar essa fonte aqui com o C cedilha? Vai ser simplesmente vindo aqui em texto, adicionar uma caixa de texto e escrever um tracinho aqui. E aqui alterar a fonte de Arimo para essa fonte aqui, Molala. Mulala. Cara, simplesmente tem uns nomes aqui que não tem condição, né? E alterar aqui para coloração branca também. Posicionar um pouquinho mais aqui em cima o nome Barça, pegar esse outro elemento e posicionar embaixo da palavra, da letra no caso aqui, C. Daí fica certinho Barça, não fica Barca, né? E outro elemento que eu utilizei, que vai ser o elemento de luz que você viu aí na thumbnail, foi o elemento do escudo do Barcelona. Então vou vir aqui pegar esse escudo do Barcelona, aumentar um pouquinho o tamanho, vim aqui em posição, organizar ao centro e no meio. Aqui vai ficar bem em cima do rosto dessa nossa segunda imagem. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente puxar um pouquinho aqui para baixo e deixar centralizado. E aqui sim jogar para trás do atleta, no caso, que tá de corpo inteiro, tá? E vou posicionar ele bem aqui, para a cabeça dele ficar bem na frente desse escudo. Porque depois, quando a gente criar a iluminação, vai ficar muito melhor. E esse escudo, eu vou simplesmente vir aqui em editar, efeito Daltone, e vou alterar essa coloração dessa imagem, trazendo tudo pro tom amarelo. E que tom amarelo é esse? Simplesmente o tom amarelo do Barcelona. Então a gente vem aqui em personalizado e altera essa coloração aqui para amarelo. Claro, você poderia talvez colocar uma cor vermelha, aí fica muito a critério de vocês. Ou até mesmo um azul, tá? Mas eu vou criar um amarelo que eu acho que fica melhor para iluminação. Vou vir aqui em copiar essa hashtag e alterar até a cor das sombras. Beleza? Agora eu já tenho um elemento aqui para eu criar essa iluminação. E essa imagem de fundo lá do Rafinho, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em editar, novamente no efeito Daltone, personalizado. As sombras eu não vou alterar, porque ele tá num preto, só que num preto meio grafite, tá? Ele tá com uma hashtag que não é totalmente preto. E os destaques eu vou alterar para essa coloração totalmente preta, porque assim vai dar para ver um pouquinho ali do olho dele, vai dar para ver que tem um sombreamento muito forte, mas que aparece querendo ou não na nossa imagem. Agora outro elemento que eu trouxe aqui foi simplesmente o nome dele, e agora que eu percebi que eu escrevi errado, eu escrevi Refinha. Vou excluir isso aqui e vou escrever novamente. Então eu venho aqui em adicionar texto e escrever agora certo Rafinha, beleza? E agora eu vou alterar essa fonte aqui para essa Big Node, que infelizmente não tem aqui no Canva, tá? Essa fonte aqui eu simplesmente baixei lá no da fonte. Agora eu vou aproximar e aumentar o tamanho desse nome. Vim aqui em espaçamento e diminuir o espaçamento entre as linhas. Só que infelizmente a parte de cima é um pouco maior. O que a gente tem que fazer? Vim aqui, selecionar só a parte de baixo e vim aumentando gradativamente o tamanho dessa palavra de baixo. Tá vendo aqui, ó, que eu tô aumentando aos pouquinhos simplesmente para aparecer e ela fica basicamente alinhada. Beleza? Agora já ficou alinhada, eu vou aumentar o tamanho dessa palavra, desse nome no caso aqui, e jogar esse nome aqui lá para trás, tá? Porque ela vai ser simplesmente um elemento complementar. Então eu vou voltar aqui em camadas e jogar essa camada aqui lá para trás do jogador principal. Beleza? A arte aqui já tá pronta, tá? Ela já tá criada. Agora o que a gente precisa fazer é criar a iluminação e o sombreamento. E como que eu faço para criar o sombreamento? Eu vou vir simplesmente selecionar as duas imagens que eu preciso criar a iluminação e o sombreamento. Vim aqui em copiar, adicionar página e vim aqui colar. E agora eu vou voltar aqui em editar, efeito Daltone, personalizado. E lembra aquela cor amarela que a gente criou? Eu vou simplesmente vir aqui e copiar aquela hashtag. Então eu volto aqui, colar,
E nas sombras a mesma coisa. Então volta aqui novamente, colar. E assim eu já consigo alterar para criar essa iluminação lá no PixArt. Volta aqui em adicionar página, porque agora eu vou precisar pegar a outra imagem aqui, que é a outra imagem principal. Então vem aqui em copiar e volta aqui em colar. Aqui novamente vem aqui em editar, efeito Daltônico novamente, personalizado. E também vou alterar essas colorações, colando aquela cor amarela que a gente tinha copiado. Só que antes da gente ir lá pro PixArt, eu vou colocar um gramado ali para simplesmente ele não tá flutuando. Por mais que tenha essa imagem preta dele ali de fundo, eu vou simplesmente voltar aqui em Uploads e trazer essa imagem desse gramado. Na outra imagem, eu só posicionei aqui em cima, aqui ao lado direito, tá? Mas você pode vir aqui, ó, duplicar e posicionar aqui do outro lado também. Mas nesse caso aqui eu vou remover porque na outra imagem eu utilizei só o gramado desse lado. E agora a gente pode salvar essas imagens e a gente vai lá pro PixArt para criar essa iluminação. Beleza? Aqui no PixArt a gente precisa clicar aqui em mais e ele simplesmente vai trazer as imagens da nossa galeria. A gente vai selecionar a imagem principal. Aqui pode fechar que é uma propaganda para você assinar o PixArt Pro. E agora eu vou vir aqui em fotos e trazer as duas imagens que eu salvei em PNG para criar esse sombreamento e essa iluminação. Então eu venho aqui em fotos, trouxe essa imagem e vou ampliar ela aqui para preencher a tela toda. E antes de criar essa iluminação, eu vou simplesmente tirar a opacidade, vir aqui nesse mais, stickers e buscar por uma iluminação, um brilho amarelo, um brilho, uma luz. Então vou vir aqui em luz amarela. E aqui tem várias iluminações que você pode pegar e utilizar no seu flare. No caso, o que eu vou utilizar vai ser essa aqui, eu acho que vai ficar mais legal. Trazer centralizado certinho aqui em cima do escudo do Barcelona. Aí você pode falar, mas pô, ficou em cima do rosto do atleta. A gente vem aqui em mesclar e seleciona a melhor opção para colocar essa iluminação. No caso, a iluminação que eu vou utilizar vai ser aqui em adicionar. Mas beleza, ficou muito forte em cima do rosto do atleta. Como que a gente pode corrigir isso? A gente vem aqui na opção de borracha ali em cima, aproxima bastante, vem aqui em apagar, diminui um pouquinho do pincel aqui da borracha, diminui um pouquinho da intensidade, diminui também a opacidade, apagando aqui em cima do atleta, para tirar essa iluminação muito forte do rosto dele aqui, porque não ficaria legal, porque tá muito marcada essa iluminação. Então a gente vem passando a borracha aqui simplesmente para apagar em cima da imagem do atleta. Lógico que aqui você não precisa tirar 100%, porque essa iluminação faz parte do contexto desse flare, beleza? Então a gente vai tirando aos poucos, simplesmente para tirar esse contexto muito forte aqui em cima do atleta. Beleza? Aqui para mim já é o suficiente, eu posso confirmar. E aqui eu não precisaria criar a iluminação em cima do atleta, porque eu já coloquei essa luz. O que eu vou fazer? Eu vou trazer as outras imagens agora para a gente criar o sombreamento. Então volto aqui novamente, venho aqui nas camadas, pego a imagem que a gente tirou a opacidade, aumento, e vou simplesmente vir aqui em efeitos, cores, alterar para preto e branco, confirmar, voltar novamente aqui em efeitos e agora eu vou alterar para negativo, confirmar novamente e agora sim eu volto aqui na opção de borracha e eu simplesmente vou criar o sombreamento. Então eu crio o sombreamento onde não vai incidir tanto aquela luz, que no caso é aqui na parte da perna dele, no pé dele, aqui ao lado um pouco no braço, aqui embaixo do braço também. Então volto aqui em restaurar, diminuo um pouquinho o tamanho do pincel, diminuo a intensidade para a borracha ficar mais difusa, para o pincel ficar mais difuso e tiro um pouquinho também da opacidade. E simplesmente venho aqui pintando aonde eu acho que não vai ter iluminação, na onde a iluminação simplesmente não faria tanto sentido. Então eu venho apagando aqui, pintando aqui, deixando mais preto, tá? Mais escuro esse sombreamento. E aqui, isso aqui é bem artístico, tá? Então você tem que ter o conhecimento mais ou menos de entender aonde que esse sombreamento vai fazer sentido e aonde não vai, beleza? Aqui é muito de olho, a gente pode aumentar um pouquinho mais aqui na camisa dele, tirando um pouquinho da opacidade, aumentando a intensidade um pouquinho, o tamanho desse pincel também, para aplicar aqui e escurecer um pouquinho mais esse uniforme dele. Beleza? Isso aqui para mim já é o suficiente, eu vou confirmar e agora eu vou aplicar um sombreamento na outra imagem. Então eu já trouxe essa imagem aqui pro negativo, pro preto, tá? Então eu volto novamente aqui na borracha, simplesmente vou apagar totalmente a nossa imagem aqui e vou vir pintando ali na onde eu quero que tenha sombreamento. Volto aqui em restaurar, diminuo um pouquinho a opacidade e tiro essa intensidade. E simplesmente vou passar aqui na onde eu quero escurecer mais essa imagem. E no caso aqui é o sentido contrário da iluminação. Se a iluminação está muito forte aqui, automaticamente o lado oposto vai ser mais sombreado. Então é basicamente isso que eu quero trazer para essa imagem. Agora sim eu posso confirmar aqui e não terminou, tá? Você precisa fazer a ambientação desse flare.
Então vamos salvar essa imagem aqui e vamos fazer a ambientação dele porque faz total diferença, beleza? Essa aqui é a nossa imagem depois que a gente já criou a iluminação, já criou o sombreamento, só que a gente precisa fazer a ambientação dela. E se você não sabe fazer ambientação, eu faço essa ambientação aqui no Lightroom, tá? Eu simplesmente entro aqui no Lightroom e aqui tem várias opções para você editar desfoque, para você editar efeitos, para você editar cor, para você editar a luz, que no caso aqui são a exposição, contraste, realce, sombras que tem dessa imagem. E você pode alterar cor por cor aqui também, simplesmente alterando a coloração individual do seu flare. Só que eu acho que isso aqui é muito perca de tempo, tá? Quando você tenta fazer uma composição e criar uma finalização aqui, mexendo ajuste por ajuste, você perde muito tempo para criar o seu flare. O que eu faço? Eu simplesmente venho aqui nas pré-definições e utilizo o Fly 7x7, que é uma finalização que eu utilizo para todos os meus flares. E aqui tem várias colorações de flares que você pode vir simplesmente ir escolhendo qual que se adapta melhor na sua arte, que é basicamente o que eu utilizo para trazer os meus flares. E aqui tem um preset diferente do outro, então se você quer ter essas mesmas finalizações que eu utilizo nos meus flares, você pode ir aí na descrição e tá escrito Fly 7x7 e tá o link logo abaixo. É bem baratinho e tem um vídeo ensinando passo a passo para você fazer o download e depois o upload aqui no seu Lightroom, tá? E você não precisa ter o Lightroom Pro, com o gratuito já serve. E eu sempre tô atualizando, inclusive eu tenho que atualizar mais lá para vocês, porque já tem 54 pré-definições diferentes e que eu tenho que atualizar lá para vocês poderem utilizar também. Então o flyer foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou e ficou até aqui, não se esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Fui!